Olá, minha turminha do nono ano. Vamos realizar questões? Vamos aqui na página 55 do nosso livro, tá bom, meus amores? Vamos lá. As músicas a seguir foram escritas em contextos históricos diferentes. A primeira, Bonde da Piedade, de autoria de Geraldo Pereira e Ari Monteiro, foi gravada em 1945, durante o Estado Novo. A segunda, Trabalhar, Eu Não, de Almeidinha, de 1946, quando o Estado Novo já havia chegado ao fim. Leia as duas letras com atenção e em seguida resolva as questões. Se quiser travar o vídeo agora para realizar a leitura, estejam à vontade, tá? Eu já li e não vou gravar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá bom, meus queridos? Vamos aqui aos questionamentos da letra A. As duas composições oferecem visões opostas a respeito do trabalho. Explique essas visões citando trechos das músicas para embasar sua resposta. Olha só, a primeira música aí, certo? Quer promover a melhoria na qualidade de vida. No quesito aqui, ó, nessa parte. De manhã eu deixo o barracão, vou pro ponto de sessão, cheio de alegria. A princípio, me ordenado era pouco e muito trabalho, agora foi aumentado. A minha situação melhorou. É como se o trabalho, né, viesse para melhoria da vida. E a segunda música? Essa segunda música ela já tem um outro sentido, que o trabalho não vai enriquecer o trabalhador, e sim o patrão, né, os donos das fábricas, enfim. Essa aqui, ó. Eu trabalhei como um louco, até fiz calo na mão. O meu patrão ficou rico e eu pobre sem um tostão. Então, uma dignifica o trabalho, né, dizendo que isso vai trazer melhoria de vida para o homem, e o outro não. O outro já fala que essa melhoria de vida só vai ser vista, né, no patrão, não no trabalhador que está ali direto no chão da fábrica, tá, meus queridos? Vamos aqui na letra B. Dessas duas composições, qual dessas duas composições está mais adequada à ideologia do Estado Novo? Justifique sua resposta. Galerinha, o Bonde da Piedade, que seria a nossa opção 1, certo? Porque o trabalho deveria ser algo almejado por todos. Tipo, eu vou querer trabalhar porque eu vou mudar meu status social, eu vou ter essa condição de vida após, né, eu ter um trabalho. Vamos aqui agora a página 60. Durante o Estado Novo, o governo criou o Departamento de Imprensa e Propaganda DIP. Qual a importância desse departamento para o regime ditatorial de Getúlio Vargas? Porque a DIP era o seguinte, ela tanto produzia material, o material para, né, embasar essa imagem de grande homem, grande político preocupado com as causas populacionais, como ele vigiava toda a questão de produção artística, tudo que viesse ser contra o governo nesse campo de notícias, campo de artes, entretenimento. Então eles estavam ali, ó, para dar um freio. Opa, acabou de ser censurado, pare, você foi censurado, certo? Vamos agora aqui à questão 2. Relacione a política de boa vizinhança com o contexto da Segunda Guerra Mundial e aponte quais eram os principais interesses dos Estados Unidos com essa política. O principal interesse dos Estados Unidos era o quê? Que esses regimes totalitários não chegassem a serem implementados como o nazismo foi implementado na Alemanha, aqui na América. Então eles, né, buscavam o apoio desses países, né, os países para ficarem do lado dos países aliados, que era para evitar essa questão desse regime ditatorial, certo? Não por ser melhor e não em preocupação à população, mas pelas questões políticas, certo? Vamos aqui à terceira questão. O que foi o movimento queremista?
que se organizou nos últimos anos do Estado Novo. Gente, foi um movimento que pedia a permanência de Getúlio no poder, certo? No entanto, os militares já não estavam tanto apoiando esse governo, então, tanto pressionaram até que ele renunciou, certo? Vamos aqui à página 61. Quer dizer, 60, né? Tem aqui o Lei Descobrir. Observe os cartazes a seguir. O primeiro circulou nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, né, entre 1914 e 1918. O segundo refere-se à Revolução Constitucionalista de 1932. O terceiro, de 1937, é referente ao movimento integralista. Após analisá-los, responda as perguntas. Vocês estão vendo aí, né? Todos os 3 cartazes. Aí vamos aqui aos questionamentos. O que esses cartazes têm em comum? O que eles... e em que eles são diferentes? O que eles têm em comum? O que? Essa estética, certo? Essa aparência, esse modo que ele foi feito, toda essa construção estética, as cores, as referências aqui são homens, não os 2 últimos aqui, né? Sempre, quer dizer, os 3 são homens. Um aí é a figura do tio Sam, figura, né, que marca como a nação americana, e os outros homens em sua fase adulta. E a diferença que há nesse cartaz é porque tio Sam aqui, o primeiro cartaz vem sendo representado pelo tio Sam, esse personagem que, claro, nos lembra, né, a questão americana. E o restante são soldados, e eles estão com essa questão, quer dizer, isso aqui é uma semelhança. Essa questão de apontar parece que está falando diretamente com quem está recebendo essa mídia, né? Ao apontar, né, você se sente intimado, como se estivesse indo diretamente ao telespectador, tá certo, meus queridos? Vamos aqui na letra B. Com qual objetivo esses cartazes foram feitos e quem é o público-alvo? Esses cartazes foram feitos com o objetivo de arregimentar a população para uma causa em comum, é chamar a população, chamar a atenção da população para uma causa comum, quer dizer, para serem apoiados nessa causa, certo? O primeiro chamado está aqui chamando homens para se alistarem, certo? O segundo convoca os homens para se alistarem na luta contra as tropas governamentais. E o terceiro tem como objetivo ganhar a simpatia da população para ingressar nas fileiras do movimento integralistas. Então, cada um é como se fosse uma intimação, não judicial, mas a propaganda veio como forma de: olha, eu quero você aqui, você tem que pertencer a este local. Venha, você, estou precisando de você, certo? Por isso esse dedinho aqui apontado, tá? Vamos aqui na página 62, tá, meus queridos? Primeira questão. Com Getúlio Vargas, o modelo paulista ganhou força e o Estado passou a atuar como mediador, reconhecendo novos grupos sociais. Em relação a esse modelo, assinale V ou F. Vamos aqui, letra A. O governo inaugurado por Getúlio Vargas em 1930 atendeu às reivindicações de alguns grupos sociais, contudo promoveu uma forte tutela sobre ele, verdadeiros, a questão das leis trabalhistas, mas aquela colocação lá de ter um fiscal do governo dentro dos sindicatos. Aqui, B. No contexto de atendimento às reivindicações dos trabalhadores, destacou-se a criação das leis trabalhistas. Verdadeiríssimo, tá? C. No âmbito das conquistas femininas, ocorreu a concessão do voto feminino. Verdadeiro, certo? D. O governo getulista restituiu a democracia de 1937 após o estado de exceção iniciado em 1930. Negativa, que é falso, tá? Vamos aqui à segunda questão. A Revolução de 1930, ponto de partida de uma nova fase da história brasileira,
Atingiu principalmente São Paulo, que perdeu sua tradicional hegemonia política, realizada pela política café com leite. O sistema de interventorias posto em prática no governo provisório em nada melhorou o relacionamento deste com São Paulo. Como consequência disso ocorreu, letra A, é a Revolução Constitucionalista a favor da imediata constitucionalização do país, o que abriria possibilidade de retorno dos paulistas ao poder. Então, segunda questão, letra A. Vamos aqui à terceira questão, né? Tem aqui a imagem, eles estão às suas esperas. A sua espera para completar o batalhão, aliste-se, Paulista às armas, todos esses cartazes aí. O cartaz em questão refere-se à Revolução de 30, Intentona Comunista, Revolução do Forte de Copacabana, não, então é a Revolução Constitucionalista de 1932, opção D de dado. Vamos aqui à quarta questão. O Brasil precisa de você. Fora do integralismo não há nacionalismo. Olha aí, chamando, né, as pessoas a se afiliarem ao integralismo. Assinale V ou F nas afirmações que seguem sobre a ação integralista brasileira. Movimento político da década de 1930. Tentou um golpe de Estado no dia 11 de maio de 1938 contra o governo Getúlio Vargas, num episódio conhecido como Intentona Integralista. Verdadeiro, tá? Foi fundada em 1932 por Plínio Salgado e tinha por base ideológica o socialismo democrático e internacionalismo. Falso, certo? Até porque ele era voltado muito para o nacionalismo, certo? Era profundamente nacionalista e rejeitava tanto o liberalismo econômico quanto o comunismo, inspirando-se nos partidos de extrema-direita europeia de então. Verdadeiro, certo? Reorganizou-se após o fim do Estado Novo no Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Falso. Então, a opção correta é a letra E de elefante, que vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Bom, meus queridos, vamos aqui na quinta questão. Em 1932, sob a liderança do político Plínio Salgado, foi organizado no Brasil um movimento político cuja inspiração vinha da Europa. Esse movimento era profundamente influenciado por um movimento político europeu, em ascensão na época, que, por sua vez, apresentava como uma de suas metas prioritárias combater um outro movimento político em expansão na Europa. Os três movimentos referidos são, respectivamente, olha só, letra C, tá? O integralismo, o nazifascismo e o comunismo. Quinta questão, letra C de casa. Bom, meus queridos? Aqui finda-se essa atividade, essa resolução de questões. Espero que vocês estejam realizando as atividades e, por favor, podem me enviar, tá? Devidamente identificadas. Beijão, meus queridos, e até a próxima. Tchau, tchau.